Lembra que o Léo falou? Vamos ver se o Barcelona é tudo isso? Puta merda, Léo, não faz isso. Oh, desculpa, não sei se eu podia falar. Pode, que Pô, pode tudo. mas aí é o seguinte, então, eu lembro muito bem quando o Guardiola foi entrevistado depois do jogo, né, cara? Aí o pessoal falou, meu, de onde vem essa inspiração, tic-tac, do estoque na bola, essa forma de jogar? E ele fez uma... O corpo ali era brasileiro e espanhol, né, a mídia. Então ele ficou, eu percebi que ele ficou constrangido. Ele falou, meu, você está perguntando isso para mim, a minha inspiração no futebol vem de vocês. Vem da Copa de 70, aquele time mágico, aquela rotatividade, aquela genialidade do time de 82, né? Aquele time mágico que não foi campeão, mas encantou o mundo. E ele falou, cara, eu veio daí. Então, voltando à reflexão, o que acontece? Esses times foram um absurdo, né? Vamos falar de 70. Inspirou, mudou o mundo, mudou a visão do futebol, né? Do mundo para o futebol. E coincidiu com a primeira Copa transmitida e tal, mas o futebol né, foi incrível dessa seleção, é um negócio absurdo. Só que o que a Europa, o que o primeiro mundo fez? Ele estudou, dessecou, aplicou processos pedagógicos de ciência, desconstruiu e aprendeu, ou né, constantemente busca formas e métodos para replicar isso dentro de campo. E mais além, sem o talento, né, que a gente tinha e tem ainda hoje, e essa é a grande crueldade, né, a ironia, é que o Brasil tem a melhor matéria-prima do mundo. A gente só não tem refinaria, como se a gente fosse na Arábia, lá no petróleo, e não soubesse refinar óleo. Então, eles, né, criaram uma verdadeira, né, pedagogia para replicar esse grande futebol. Claro que isso também sofreu uma série de evoluções, porque acompanha também a evolução da ciência e do condicionamento físico, mas eles fizeram isso para jogadores que não são talentosos conseguir jogar um grande futebol. E desde essa época, no nosso país, a nossa cultura sempre foi o talento individual, o jogador. E nós nunca nos preocupamos em ter essa consciência e buscar essa ciência, ou aplicar essa ciência para futebol, para jogar futebol, né? Tô falando de condicionamento físico. Então, vem a reflexão, né, fundamental dessa história toda. O treinador, a figura do treinador, e é isso que eu venho refletindo ultimamente. E com esse viés de ter crescido nos Estados Unidos. Então, eu fiquei pensando, de onde vem treinador? Né? Da onde vem treinador? No Brasil, a grande maioria dos treinadores ao longo da história, né, moderna do futebol são jogadores, são profissionais que jogaram e se tornaram treinadores. Da onde vêm os técnicos treinadores nos Estados Unidos? Cara, eles vêm dos colégios, das faculdades, das universidades, principalmente, né, dos colégios e universidades. Só que você vai, cada estado lá, não sei quantos colégios tem, quantas faculdades tem. Aí você percebe o nível de estrutura, né, de condição que é o esporte nos Estados Unidos, ele corre em paralelo com a educação. A ferramenta, braço da educação é o esporte. Uma coisa não existe sem a outra. É moeda de troca, enfim, né? Então, o corpo, a categoria de profissionais, técnicos profissionais, percebe a formação, da onde vem. E aí, o treinador lá, por exemplo, o treinador do Michael Jordan, o Michael Jordan fez faculdade na Carolina do Norte e acho que ele estudou também, ele também era de lá. Mas o técnico dele, do high school, do colégio dele, é um cara que está lá há 30 anos, treinando, formando o menino, é um especialista. E ele está num contexto de uma instituição educacional que promove uma mentalidade pedagógica, né, científica. Isso desde há 30 anos atrás, não é hoje, isso não é moderno, isso já sempre foi assim. Então essa é a cultura do esporte lá. E esse cara não quer ser treinador do Chicago Bulls, ele quer ser o treinador daquele colégio ali, porque ele está ali, é carreira, ele é especialista, só que vai ver quantos jovens brilhantes não passaram pela mão dele ali, estão na NBA, fizeram carreira. Então, aí multiplica, aí começa a mensurar. Olha quantos treinadores existem que
não necessariamente competem, né? Não, como eu disse, não tem aquela ambição de se tornar treinador do time principal, da cidade, seja o que for, mas faz parte de um contexto. Eventualmente, os treinadores eles vêm dali. Um ou outro desses acaba, né, criando uma trajetória que leva ele para um time grande de uma liga. Mas não é essa a ambição. E mais além, é muito mais rico o contexto. Então olha a diferença, né? Eu falo, o treinador brasileiro comparado com o treinador de primeiro mundo, para mim, é que nem treinador, um monitor de creche e um professor universitário. Opa! Aqui vamos lá, deixa os caras felizes no vestiário, são bons de dar entrevista, mas conteúdo, né? Sabe? O treinador português é melhor que o treinador brasileiro? Cara, não estamos falando de profissionais. O que determina a qualidade de um profissional é o mercado. Concorda comigo? Então é o português. Não, concorda comigo, né? Então, no futebol, no Brasil, né, no mercado brasileiro, ele exporta jogador, unanimidade no mundo, o jogador brasileiro é o melhor do mundo, não tenha dúvida, eu não chega nem perto. Contesto, mas tudo bem. Que o jogador brasileiro... Contesto. Qual é o melhor jogador brasileiro? Eu vou falar qual com você. o melhor jogador Então eu vou falar do com mundo? você. O último jogador brasileiro eleito melhor do mundo, Kaká. Há 11 não, 2007. Não estou falando do melhor jogador brasileiro. Estou falando de um corpo de... Mas eu vou te falar. O último jogador brasileiro melhor do mundo foi em 2007, o Kaká. Então qual é o melhor São jogador 16 do mundo? Olha, hoje... Não quero que fale mal do Brasil. Qual é o melhor jogador do mundo? Hoje? É. Cara, você pode escolher Não, Mbappé, pode não. Mbappé. Não, eu não estou falando país. De onde vem o melhor jogador? Qual país tem o melhor jogador? O que eu quero te falar não é isso. Não, mas é isso que eu estou falando. Você acabou de me interromper para me questionar e contestar. Não, mas o que eu quero te contestar é o seguinte. O futebol brasileiro parou no tempo e no espaço. Tá, tudo bem. Mas o que eu tô falando... O jogador mais caro do mundo é norueguês. Eu tô falando de matéria-prima. Eu não acho. Então, você pega os africanos hoje, quantos jogadores eu acho africanos? Que eu vi você dando a estatística. Não, eu não dou estatística. Sim, senhor. Sim, senhor. Não. Dos últimos 30 anos de Champions League, qual é a nacionalidade mais representada nas finais? Qual há 30 anos que não tem uma final de Champions League sem brasileiro? Quando tem o Real Madrid, tem um monte. Não adianta. Você não vai me enrolar. Não tô te enrolando, não. Não adianta. Olha aqui. Você vai na Europa hoje, você pega os grandes times aí, vê a quantidade de jogadores africanos que tem hoje. Tem. Mas hoje, eu tô falando da história do futebol. O Manchester City pagou 15 toneladas de dinheiro para ter um norueguês. E o Chelsea, que acabou de comprar os meninos meio do Santos, o Roma, que veio buscar outro. Sim. Então, tá comprando no mundo inteiro mais. Então, mas a matéria-prima. Eu não estou falando do futebol que joga no nosso país, e esses meninos sofrem um prejuízo grande, como num cenário de educação pobre, que o menino passa pela escola e não recebe educação. Os africanos os nossos meninos, eles chegam ao profissionalismo sem informação. Concordo. Os africanos também. Então, mas eles vão para a Europa logo. E os brasileiros também estão indo. E esses todos brilham quando vão. Por isso que, e quanto antes vão. E o africano é a mesma dinâmica. Tem a capacidade absurda, mas sem a doutrina, sem a forma. Aí quando recebe um contexto saudável, ele vira o que a gente vê aí. Só que no Brasil tem muito mais. A gente tem 4 campeonatos nacionais, né? Série A, Série B, Série C, Série D. Qualquer jogador desses jovens... Nós temos 200 milhões de habitantes também. Pronto, você que está falando que não. Não estou falando que não. O que eu falo, Edinho, é que nós deitamos em berço esplêndido. É que nem, por exemplo... Veja bem, eu acho que nós estamos falando a mesma coisa. Que é um absurdo desperdício de talento. Aqui um dia. Pau pode falar, uma discussão. Que ele mata você se ele pega. Em que sentido? Na porrada, o Cafu? Tá louco, irmão. Aqui é Jabaquara, você tá maluco, só assim, Edinho, vai andar, o bairro inteiro e vai outra, também não estufa o peito pra mim não, Edinho. Eu não, eu sou da paz. Ô, Edinho, sério, mano. Por exemplo, eu sou favorável a ter um treinador estrangeiro hoje dirigindo a seleção brasileira. Então,
Então, bom, voltando ao que a gente estava falando. Vou te explicar Nós por quê. exportamos todas as profissões, fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, todos esses profissionais trabalham em times importantes em Você algum tem um cenário. treinador brasileiro ou estrangeiro na seleção hoje? Não, peraí, mas então, brasileiro não tem. Pelo contrário, os primeiros, a Série A do campeonato, metade é estrangeiro. Você Nós não vivemos- colocaria o nós Fernando Diniz na seleção? Cara, eu acho que nós estamos muito atrás. Eu faço parte disso. Eu preciso ainda comprovar que eu vou Você fazer é uma sincero. diferença. A minha missão é ter um impacto no futebol. Você gostaria do Ancelotti dirigindo a seleção brasileira? Ele é um cara que traz Eu me sinto envergonhado de responder a pergunta. Você se sente envergonhado? De ponderar que o país de 200 milhões não tem um treinador unânime para dirigir a seleção. Me entristece isso. Eu, como treinador, eu me sinto envergonhado. Caramba, Edinho. Porra, Eu sou brasileiro, velho. Então, eu também acho. Aí, o Cafu falou pra mim, porra, mas nós somos penta, tinha nenhum treinador brasileiro, não tinha nenhum treinador estrangeiro. Eu falei, mas peraí, a gente foi penta com Pelé, com Garrincha, com Rivelino, com Romário, com Ronaldo. A seleção de 2002, parceiro, tinha 4 melhores do mundo. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Tá. e o Kaká no banco foi depois. E aonde eles jogavam? Todos eles. Tirando todos na Europa, exceção do Kaká, que estava começando. Por isso que eu acho. Então eles não eram, o treinador não era da seleção, mas todos os treinadores deles eram estrangeiros. Por isso que eu também sou a favor do treinador estrangeiro. Você tem um grupo de Sim, 25 veja bem, jogadores. Que hoje, 25... se você me falar qual é o melhor profissional, eu entendo que vai ser um estrangeiro, não vai ser um brasileiro. Se eu pensar no melhor treinador do mundo para treinar a seleção, os 5 nomes primeiros vão ser estrangeiros.